Iniciamos o terceiro e último bloco no programa do Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com o professor Robson Formica, ele que é membro da direção nacional e estadual do movimento dos atingidos por barragens. Professor Robson, em toda essa discussão na construção de usinas nesse país, há alguns fatores favoráveis e outros contrários. Argumentos tem para os dois lados. E eu com certeza gostaria de perguntar para o senhor, e também nessa absoluta convicção que o senhor vai responder para a gente com a maior transparência possível. A construção dessas barragens, quem tem vantagem sobre elas? A discussão sobre a construção das usinas está inserida dentro de um contexto maior, que foge um pouco o nosso alcance e a nossa visão, digamos assim, né? Se observarmos o processo em curso que se estabelece a partir do aprofundamento da crise econômica, que esse modelo de organização da produção e da vida social está imerso hoje, a questão da América Latina, de toda a América Latina, se coloca dentro da Divisão Internacional do Trabalho como uma região fornecedora de matérias-primas, de produtos semi-industrializados e de energia. Nos centros dos países centrais da Europa e Estados Unidos se concentram então a produção e a elaboração da alta tecnologia. E nos países asiáticos se concentram então os grandes exércitos industriais, né, onde a produção e a montagem é realizada. Nesse sentido, é nesse contexto que a questão das hidrelétricas se insere, né? Mediante essa lógica, é claro que há um conjunto de interesses que se estabelecem a partir disso, né? As construtoras, as fornecedoras de equipamentos, né? Os grandes consumidores de energia, né? Porque aqui também a produção de minério de ferro, por exemplo, é intensa em demanda de energia para essa produção, né? A produção de celulose e papel também, a produção automobilística, né? Então, há um conjunto de setores dessas indústrias, da indústria, que se apropriam dessa energia, com uma diferença. A energia tem um caráter duplo, né? Ela é um bem de consumo e um meio de insumo também, né? Ela serve para as grandes indústrias, para a grande indústria eletrointensiva, como um insumo do processo produtivo, e tem esse insumo para essas indústrias um subsídio pesado. Para a população em geral, ela é vendida como uma mercadoria. Então, a diferença que se chega ao que paga uma grande indústria e ao que paga um trabalhador no Brasil, do mesmo quilowatt de energia, pode chegar a 12 vezes de diferença. Então, enquanto uma grande indústria de alumínio paga 4 centavos do quilowatt, um trabalhador brasileiro pode pagar até 60. Né? Então, essa diferença é extremamente desigual. E nessa lógica que está inserida a produção de energia e a construção de barragens no Brasil. Agora, professor Robson, o senhor falou aqui a região sudoeste é uma região hoje que tem um potencial hídrico muito grande e uma grande quantidade de usinas estão projetadas para a nossa região. Já há um levantamento dessas famílias que poderão ser atingidas, além daquelas que já foram atingidas com a construção das barragens já existentes. Eu faria a seguinte pergunta: quantas famílias hoje são atingidas já pelas usinas já existentes e se existe um levantamento dessas famílias que o serão com essas outras usinas projetadas? Não há dados oficiais que estabelecem um parâmetro para isso, mas a gente tem uma estimativa de que no Brasil já são mais de 1.300.000 pessoas que foram atingidas por empreendimentos hidrelétricos. Dessas 1.300.000 pessoas, 70% delas não tiveram suas condições de vida pelo menos equivalentes ao que eram antes da construção das hidrelétricas. Então, 70% da população piorou as suas condições de vida depois da construção das usinas. Aqui no sudeste do Paraná, das usinas que estão para serem construídas, seria em torno de 1.300, 1.400 famílias que estão em processo de serem atingidas por esses empreendimentos, né? Para nós, ainda que não tenha sido construídas as hidrelétricas, essas famílias já foram atingidas, porque há todo um processo de insegurança, de incerteza e de angústia, porque essas famílias não sabem para onde vão, em que condições vão ir, o que vai ser do futuro delas. Então gera toda uma instabilidade social, psicológica, afetiva, cultural. O próprio investimento dessas famílias hoje que já tem uma noção de que a sua área estará inundada, já automaticamente pararam os investimentos na propriedade. Então, para nós, o atingido não é aquele apenas que tem algum tipo de perca material,
mas sim toda aquela família ou aquele sujeito que de alguma forma ou de outra é impactado material ou imaterialmente por um projeto ou na iminência da construção de um projeto. Agora, professor, nós estamos aqui chegando na iminência do final do nosso programa, mas eu não deixaria de fazer essa pergunta para o senhor. Todo movimento ele gera ação e reações. Hoje, para a MAB, qual que é o principal inimigo do movimento? A gente tem travado lutas, né, nível nacional, inclusive em articulação internacional também. A gente participa de um encontro internacional de atingidos e ajuda a organizá-lo. Mas para nós hoje, nesse contexto de crise econômica, de aprofundamento da crise e das saídas que convencionalmente estão sendo propostas, o que se estabelece como a grande discussão e como o grande detentor de poder na sociedade é o setor financeiro. O capital financeiro é que estabelece toda uma lógica de acumulação de recursos e de apropriação desses recursos e, inclusive, submete os outros setores da economia à sua lógica e aos seus interesses. Então, se a gente imaginar hoje o orçamento que a União arrecada, 40% dele vai para o capital financeiro, vai para o setor financeiro. Pagamento de juros, amortizações e rolagem da dívida interna e externa, né? Então, muito mais do que se propaga como a corrupção ou como algumas questões que devem ser combatidas e que devem ser superadas, mas a gente tem um gargalo, ou a gente tem uma saída de recursos e um esforço que toda a população, que todo o setor produtivo, que toda a sociedade está submetida e que 40% disso vai para os bancos. Então, para nós, a grande bandeira hoje é superar essa dependência do capital financeiro. Professor, nós chegamos ao final do nosso programa. Eu dou 30 segundos para que tu faça as tuas considerações finais. Bom, a gente gostaria de agradecer a oportunidade, esse espaço de poder estar discutindo, de estar dialogando. Nós não consideramos que essa discussão é uma discussão específica e que toca apenas as famílias atingidas ou apenas ao movimento de atingidos por barragens. A gente acha e considera que essa é uma discussão da sociedade, né, dos trabalhadores, dos setores organizados, da imprensa. Tanto que a gente tem construído hoje em nível nacional uma plataforma com operários, com camponeses, para discutir um novo modelo energético e uma nova lógica de produção de energia para o país. E esses espaços são de extrema importância para a gente poder discutir e dialogar com a população sobre essas questões. Quero agradecer aqui a tua participação aqui, professor, no programa. Sei que o programa Dentro do Fato está à disposição do movimento para a gente debater esses assuntos que é de interesse da população. E se é interesse da população, também, com certeza, é de interesse da direção do programa Dentro do Fato. Quero agradecer também sempre a participação do comunicador Adir Celeste. Lembramos a todos que o programa Dentro do Fato vai ao ar na TV Beltrão todas as quintas-feiras, às 22 horas, na sua primeira edição, na segunda edição, no sábado, às 17 horas. Lembramos ainda que o nosso programa está na internet e acesse lá, www.dentrodofato.com.br. Até lá e fiquem todos com Deus.